Morar em Portugal é o sonho de muita gente, mas o primeiro passo que deve ser tomado é a escolha de um visto para você mudar legalmente e aqui conseguir se regularizar muito mais rápido e tendo os direitos desde o primeiro dia. E aí você pensa, certo, mas qual é o tipo de visto que eu posso estar aplicando para mim? Se você não tem ideia, eu vou te falar agora sobre todos os 19 tipos de visto que você pode utilizar para morar em Portugal. Então não vamos falar sobre vistos de estada temporária, vamos falar de visto de residência para que você possa morar legalmente aqui. Para facilitar a compreensão, eu dividi em 4 grupos. Primeiro, trabalhar ou investir. Segundo, profissionalizar-se. Terceiro, viver em Portugal. E por fim, a família, que é para você saber como que você vai trazer a sua família estando aqui em Portugal ou te acompanhando. Vou falar de maneira clara e simples para você compreender os requisitos de cada um deles, sendo que não entrarei em detalhes muito aprofundados, apenas para você compreender e poder escolher de maneira sábia qual é o visto mais aplicável para o seu perfil. Vamos lá então? Primeiro grupo de vistos, trabalhar ou investir. O primeiro visto que nós vamos falar é o mais famoso na atualidade, que é o visto de procura de trabalho. Esse visto ele é justamente destinado para você que não tem a intenção de abrir uma empresa nesse momento e não tem uma proposta de trabalho já para Portugal. Então você vem procurar o seu trabalho aqui no país. Mas atenção, esse visto ele é destinado para quem vem sozinho ou então vem com mais pessoas para procurar trabalho também, porque ele não é um visto de residência, ele é um visto que migra aqui tanto a residência quanto a estada temporária. E ele não permite trazer a família em conjunto. Sendo assim, você não consegue trazer a sua família de modo legal para Portugal. Portanto, se você tem família e quer vir procurar trabalho em Portugal, mais vale primeiro vir sozinho, encontrar o trabalho e depois trazer a família, ou então pensar em algum outro tipo de visto que eu vou mencionar no decurso desse vídeo. Mas por que o visto de procura de trabalho não permite trazer a família logo em conjunto? Porque basicamente o governo entendeu que uma pessoa que não tem uma forma de garantir a subsistência da família de começo, não faz sentido que ela tenha já essa possibilidade. Ela vem ainda procurar um trabalho. Então, depois que ela procurar esse trabalho, que ela encontrar, ela vai obter uma autorização e assim vai poder trazer a família. Então, talvez dentro do seu planejamento não faça sentido essa possibilidade ou faça, mas enfim, vamos aos requisitos desse tipo de visto. Primeiro requisito, você precisa ter 3 vezes o valor do ordenado mínimo de Portugal na sua conta. Isso você pode ter em euros, na Wise ou numa conta portuguesa, que é o que eu recomendo, ou então até mesmo em reais, porque tem muitos consulados que na hora de analisar o pedido aceitam que você apresente na moeda do Brasil, em reais, sendo a conversão aqui a simples. Segundo requisito, você precisa apresentar que você tem um alojamento por pelo menos 120 dias. Isso você pode demonstrar por um alojamento de hotel, Airbnb, hostel, um arrendamento que você fez ou até mesmo por uma carta convite. E aqui é importante, carta convite não dispensa a necessidade de provar que você tem esse saldo em conta. E esse valor precisa estar disponível na hora que você protocola o pedido do visto. Durante a análise desse pedido, eles podem solicitar um extrato atualizado. Então é interessante que você mantenha esse valor até concluir toda a análise do seu processo. Também temos a questão da passagem de volta. Quem é da CPLP, Comunidade de País de Língua Portuguesa, como brasileiros, angolanos, cabo-verdianos e assim por diante, não é necessário apresentar a passagem de volta nesse tipo de visto de procura de trabalho. Isso porque o artigo 12, número 3 da Lei 23/2007 dispensa essa necessidade. A gente sabe que na prática alguns agentes ainda solicitam esse documento. Então o que nós recomendamos fazer? Apresente sem a passagem de volta. Porque se o seu pedido cair na mão de algum agente que exige essa passagem, mesmo você estando dispensado por lei, você tem aqui 2 possibilidades. Ou você debate para tentar reverter a situação envolvendo aqui o Ministério de Negócios Estrangeiros para buscar uma resolução amigável da situação, ou então você simplesmente apresenta a passagem de volta de uma vez. Essa passagem precisa ser 120 dias para frente da data que você colocar como prevista para viajar para Portugal. Então sim, a lei está ali para te proteger, mas na prática, às vezes o agente que vai pegar o seu caso não é o respeitador da legislação e você precisa obrigá-lo a seguir essa legislação ou então simplesmente ceder para que o seu processo ande logo. Depois temos a questão do seguro viagem. Se você for um brasileiro ou um italiano, você pode apresentar também o PB4, que é um documento advindo de um acordo internacional entre Brasil, Cabo Verde, Itália e Portugal. Com esse acordo internacional, você não precisa apresentar seguro viagem e ele já é suficiente sim. Mas, novamente frisando, pode ser que o agente que pegue seu caso acabe pedindo seguro viagem, mas sinceramente nessa situação do PB4 eu acho bem difícil acontecer. Acontecendo, você pode falar a mesma coisa do artigo 12 que eu mencionei, porque a lei também dispensa o seguro viagem para esses casos. Enfim, esses são os requisitos. E como que funciona esse visto? Ele é válido por 120 dias, você chega em Portugal e tem que encontrar um trabalho subordinado, não pode ser prestação de serviços. Ao final desses 120 dias, você vai ter uma entrevista na AIMA, que já é para sair previamente agendada. Se não sair agendada no seu visto, você pode solicitar junto da AIMA uma disponibilidade de vaga para agendamento dessa entrevista. Não é algo fácil de conseguir, mas você tem sim direito
e enquanto você estiver com o seu visto, você é residente legal. Depois da sua entrevista, você vai apresentar a documentação e vai ter a sua autorização de residência. Agora vamos à segunda forma de visto que você pode ter se a sua intenção é trabalhar ou investir. Visto de empreendedor. Esse é bem diferente do procura de trabalho, porque ele é bem burocrático. Eu julgo que dentre todos os 19 tipos de visto, esse é o mais burocrático, porque ele exige uma série de documentações que os outros tipos de visto não exigem. E outra, esse é o único tipo de visto que ele pode ser negado por uma mera conveniência, como por exemplo, eu acho que o seu negócio não é viável para Portugal. Enquanto os outros tipos de visto, se você for da CPLP, ele não pode ser negado por lei. Só pode ser negado um visto para quem é da CPLP se você não cumpre os critérios do visto, se você não apresentou a documentação correta, ou se você está marcado como uma pessoa que não pode entrar ou permanecer em Portugal porque foi expulso de algum país do espaço Schengen. Além disso, claro, se você for menor de idade, sem autorização também não é possível obter um visto. Mas enfim, vamos ao tipo do visto empreendedor. Para esse visto é aplicável para quem vem empreender em Portugal ou já está empreendendo. Então, se você já tem uma empresa em Portugal, tem como provar esses rendimentos, tem como demonstrar isso para o governo, vale muito a pena que você protocole esse tipo de visto, porque você literalmente só está apresentando o que já acontece. Se você ainda vai investir, é interessante que você investigue muito o mercado e já tenha um histórico de empreendimento anterior a Portugal. Então eu só recomendo essa modalidade para quem já empreendeu no país de origem. Eu não recomendo como uma primeira forma de investimento. Então, trabalhei a vida toda como contrato de trabalho e quero empreender agora mudando de país. Não recomendo. Justamente porque mudar de país já é difícil e começar um negócio também é muito difícil. Então juntar as duas coisas pode se tornar algo muito pesado para você e acabar desistindo do seu sonho. Então talvez valha mais a pena alguma outra modalidade de visto. Mas se você quiser mesmo assim, pronto, eu vou te indicar aqui todas as formas e requisitos que você precisa cumprir para aplicar para esse visto. Primeiro deles, você precisa ter um plano de negócios. Deve apresentar de maneira concisa como que você pretende iniciar e executar o seu empreendimento em Portugal e como a longo e a curto prazo ele vai render ao governo português. Então, se ele é um negócio viável, se ele vai render financeiramente, se ele vai render empregos, enfim, você deve trazer um plano de negócios condizente aí com a situação que você vai abrir aqui em Portugal. Para abrir uma empresa portuguesa, você só precisa ter €1 de capital social, então você não precisa ter muito dinheiro em conta para poder abrir uma empresa. Só que é claro que você precisa ter um valor condizente com a sua atividade. Por exemplo, digamos que eu vou abrir uma empresa de transportes. Se eu abrir uma empresa e colocar um capital social de €1, não faz sentido, porque eu ainda vou ter que comprar os veículos, eu vou ter que ter dinheiro para pagar as frotas e tudo mais. Então não faz sentido eu abrir uma empresa só com €1, certo? Então, sendo assim, é interessante que você tenha como capital social algo condizente com o que você vai abrir. Se for algo totalmente digital, é menos valor. Se for algo físico, vai ter mais valor. Então, literalmente, o que você vai usar para fazer o seu negócio funcionar. Portanto, entramos aqui no segundo requisito, que é ter uma empresa já constituída em Portugal. Você não pode solicitar esse visto se a sua intenção é abrir a empresa quando já estiver aqui. Você já precisa abrir estando no seu país de origem. Então, você vai precisar fazer o seu NIF, que é como se fosse CPF daqui, abrir a sua empresa, abrir conta bancária empresarial, que é muito difícil, porque os bancos aqui são bem complicados para abrir conta bancária empresarial para quem é estrangeiro, e também abrir uma conta pessoa física para apresentar o terceiro requisito desse visto, que é ter um saldo de 12 vezes o ordenado mínimo de Portugal em conta. Então você precisa, primeiro, ter um plano de negócios, ter uma empresa aberta e ter um saldo de pelo menos 12 vezes o ordenado mínimo na sua conta pessoa física. Não confunda com capital social. Estamos falando sobre pessoa física e pessoa jurídica. Capital social é pessoa jurídica. O que você tem na sua conta é pessoa física. Por fim, o último requisito é que você precisa demonstrar alojamento por pelo menos 12 meses. Então aqui só serve contrato de arrendamento ou acomodato, né? Ou então uma carta convite de uma pessoa que aqui resida legalmente, ou seja, de nacionalidade europeia, te dando essa carta convite, né, que você vai ficar no alojamento dela, ou então que você adquiriu um imóvel, você apresenta a matrícula desse imóvel. Esse é um visto muito burocrático, mas que vale muito a pena se essa é a sua intenção, investir aqui em Portugal. Então, estude bem essa possibilidade, faça o seu plano de negócios, veja se faz sentido fazer esse investimento e o faça, porque já tivemos várias pessoas que fizeram esse caminho e valeu super a pena, porque hoje estão aí com essas empresas funcionando a pleno vigor, mas essas pessoas já tinham uma certa experiência antes. Então, por isso que eu só recomendo esse caminho para quem já tem uma prévia experiência no empreendedorismo. Nesses vistos que eu vou indicar aqui, tanto do empreendedor como os que vão seguir, não precisa de passagem de volta, tá? O único que precisava era o visto para curto trabalho e só para quem não é da CPLP. Seguindo aqui no grupo de trabalhar ou investir, vamos falar agora do terceiro visto, que é o visto de trabalho. Esse visto é justamente para quem tem um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho subordinado. Como
como se fosse CLT do Brasil. Então alguém quer te contratar aqui em Portugal para prestar serviços de maneira subordinada. Então você vai ter um contrato de trabalho ou uma promessa desse gênero. Não é necessário ter uma carga horária específica, um ordenado específico ou algo do gênero. Só é necessário que esse trabalho seja executado em Portugal. Então não pode ser um trabalho remoto, por exemplo. O valor que você vai apresentar do seu contrato, então digamos que você tem uma promessa de trabalho de 870 euros, que é o salário mínimo atualmente de Portugal. Esse valor ele já serve como prova de subsistência, então você não precisa ter saldo em conta, porque a portaria 1563 ela já fala sobre isso, sobre o próprio contrato servir como prova de subsistência para o pedido. Além disso, o artigo 12A do Decreto Regulamentar 84 de 2007 também fala que você pode utilizar o próprio contrato como prova de subsistência. Antes eu tinha mencionado no vídeo Procure Trabalho sobre não precisar da passagem de volta no artigo 12. Quando eu falei sobre o artigo 12, número 3, não é da Lei 23 de 2007, tá? É do Decreto Regulamentar 84 de 2007. Estou fazendo uma pequena correção aqui, porque quando eu fui falar sobre o artigo 12, eu me lembrei que eu falei do 12 antes e falei sobre a lei. É que existe a Lei 23 de 2007 que fala sobre Lei dos Estrangeiros e o Decreto Regulamentar 84 de 2007 que regulamenta a Lei dos Estrangeiros. Então é importante fazer essa correção porque caso depois você pesquise e não fique perdido, tá? Então nesse caso, o que fala sobre a subsistência é o artigo 12 e o 12A do Decreto 84 de 2007. Bom, seguindo aqui no visto de trabalho. Basicamente o que você precisa é literalmente isso mesmo, só uma promessa ou um contrato de trabalho. Ah, Mayara, mas as outras documentações? Isso precisa de todo tipo de visto, provar alojamento, você precisa provar também antecedente criminal, então você tem que apresentar o seu antecedente, o seu passaporte, o PB4 ou seguro viagem. Então tudo isso você vai apresentar em todos os vistos que eu vou falar agora, que nós estamos falando sobre requisitos específicos. Então para o visto de trabalho, o requisito específico é ter um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho. Para alojamento, nesse caso, você pode apresentar uma reserva de hotel, Airbnb de 15 ou de 7 dias. Não precisa ter um longo prazo de alojamento nesse caso, e nem a carta convite. Então, diferentemente do visto de empreendedor e do visto de procura de trabalho, para esse visto e para a maior parte deles, uma reserva simplesinha de 15 dias já é suficiente. Bom, seguindo aqui então na nossa sequência de vistos para quem quer trabalhar ou investir em Portugal, temos agora a quarta modalidade, que é profissional independente. Para você que tem uma promessa ou um contrato de prestação de serviços, então você não vai trabalhar como subordinado, você vai prestar serviços. Nesse caso, é a mesma lógica do visto anterior, que é o visto de trabalho. O visto de profissional independente, você só precisa apresentar que você tem essa promessa de contrato. É claro que a profissão tem que ser realmente de profissional independente. Não tem como você apresentar uma promessa de contrato de prestação de serviços como empregado de mesa. Você realmente tem que ser uma pessoa que trabalha com algo que é como um profissional independente. Existe uma lista enorme de profissões no CAI e no CIRS, que são códigos de atividades aqui em Portugal, que você pode estar investigando. Se a sua profissão não está lá, não se preocupe, porque aquela lista não é taxativa. Realmente ela até fala outros prestadores de serviço. Então, talvez a sua possibilidade esteja ali, naquele outros prestadores de serviço. Então, o que você precisa ver é se a atividade que você vai exercer é subordinada ou independente. Se for subordinada, visto de trabalho. Se for independente, visto de profissional independente. Aqui é a mesma lógica de antes, o próprio contrato ou a promessa já serve como subsistência, você não precisa ter dinheiro em conta, e o alojamento também serve uma reserva de 15 dias. Seguro viagem só é necessário se você não apresentar o PB4. Vamos entrar aqui na quinta possibilidade, que é o visto Tech Visa. O Tech Visa é destinado para quem é da área de tecnologia. Existe uma coisa chamada IAPMEI aqui em Portugal, que é um órgão governamental que visa apoiar as pequenas e médias empresas mais voltadas à inovação e tecnologia, e temos aqui o programa Tech Visa, onde eles incentivam a contratação de profissionais, sejam estrangeiros ou locais, para poder fazer com que aquela pessoa que tem uma qualificação mais elevada na tecnologia possa estar trabalhando e trazendo mão de obra qualificada para Portugal. Para poder trabalhar nessa área e ter esse visto, você precisa ter um contrato ou uma promessa de contrato de uma empresa cadastrada no programa Tech Visa. Então tem uma lista enorme de empresas que você pode estar entrando em contato para mandar o seu currículo na própria plataforma IAPMEI. Recomendo que você entre lá, IAPMEI, pesquise as entidades acolhedoras que fazem parte dessa lista de empresas reconhecidas, parte do programa Tech Visa, entre em contato oferecendo seu serviço. Se você receber uma proposta, aproveite porque dá para aplicar para esse visto. Você só precisa apresentar isso e o termo de responsabilidade que a própria empresa emite no portal. E isso já é suficiente também como prova de subsistência. Seguimos aqui para a sexta forma, que é o visto de profissional altamente qualificado. É destinado para pessoas que já têm uma formação técnica, mais 5 anos de experiência, ou ensino superior, seja ele graduação, pós-graduação, mestrado, doutoramento,
qualquer que seja a sua formação, desde que seja ensino superior. No caso, o ensino técnico precisa ter experiência, como eu falei, mas no superior nem experiência você precisa ter, só literalmente o seu diploma. Então aqui entram aquelas profissões todas que você pode agregar dentro da sua área de formação. Se eu sou advogada, eu sou contratada como advogada, eu estou inscrita em Portugal como advogada, isso é muito importante, eu posso aplicar para esse visto. Eu só preciso de uma promessa de contrato de trabalho, ou um contrato de trabalho, ou de prestação de serviços, qualquer um dos dois, e eu posso estar aplicando para esse visto. Se eu sou engenheira, estou inscrita na Ordem dos Engenheiros de Portugal e tenho uma promessa, um contrato, também posso aplicar para esse tipo de visto. Se eu sou uma pessoa formada em administração, que se chama gestão, e estou sendo contratada nessa área de formação e vou receber uma remuneração ali em torno de 1.500 euros mais ou menos, eu posso estar aplicando para esse visto. Então existem várias profissões que você pode estar aplicando, desde que tenha aqui essa primeira condição, que é ter a formação, ou técnica ou superior. Segundo requisito que eu mencionei é ter o contrato de trabalho ou de prestação de serviço, ou a promessa, e essa promessa ou esse contrato precisa ter uma remuneração condizente com a lei, o que corresponde a 1,5 do ordenado bruto nacional ou 3 vezes o valor do IAS, e se você estiver numa lista de profissões específicas, isso cai para 1,2 do ordenado bruto nacional ou então 2 vezes o valor do IAS, que isso corresponde a uma média de 1.100 euros mais ou menos. Então, se você tiver uma proposta acima disso, você já entra nesse visto. Nesse caso, também entra esse contrato como prova de subsistência. E o alojamento também, reserva de 15 dias já é suficiente. Seguimos aqui para as outras últimas duas possibilidades. Penúltima, docente. O docente é aquela pessoa que tem uma proposta ou um contrato de trabalho para trabalhar como docente aqui em Portugal, seja numa escola de formação, seja no ensino superior, seja numa escola mesmo, qualquer que seja a forma de ensino que você vai dar aqui. Desde que seja numa escola reconhecida, você pode estar aplicando para esse visto. Basta que você tenha um contrato de trabalho ou de prestação de serviço ou uma promessa. E isso vai servir como prova de subsistência também. Alojamento, mesma lógica, 15 dias já é suficiente. É claro que você precisa também apresentar o seu diploma para demonstrar que você tem capacidade para estar entrando naquele trabalho que você vai entrar. Eu sempre recomendo também nessa situação apresentar a carta convite, que é o termo de responsabilidade, assinado pela empresa que vai contratar, como uma forma a mais de ajudar aqui no processo. Por fim, o último tipo de visto para quem quer trabalhar ou investir em Portugal é o Startup Visa. É um outro programa gerado pelo governo, pelo IAPMEI, que é um tipo que busca trazer ideias inovadoras para abrir empresas em Portugal. Então, se você tem uma ideia inovadora, você gera um projeto numa plataforma onde você se candidata, que é o IAPMEI, né? Você vai entrar nessa plataforma e se candidatar. O seu projeto vai ser disposto para uma série de incubadoras, que são empresas que vão investir ou não no seu negócio. Tendo uma incubadora que se interesse pelo seu projeto, isso é muito importante, uma incubadora precisa se interessar pelo seu projeto, ela vai investir nele. E aí, você pode utilizar esse programa para poder solicitar o seu visto Startup Visa. Chegando aqui em Portugal, você vai executar esse projeto e pedir também a sua autorização de residência. Bom, como esse vídeo ficou bastante longo, eu resolvi dividir ele em 3 tópicos. Então, esse tópico aqui foi especificamente sobre trabalhar ou investir em Portugal. Agora, aguarde o próximo vídeo que vai trazer aí sobre se profissionalizar e também sobre a família, que eu resolvi juntar os dois aqui num só vídeo. E por fim, o último vídeo vai ser para quem quer apenas viver em Portugal e utilizar os seus rendimentos. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando que na descrição desse vídeo tem os nossos dados de contato para você entrar em contato, fazer uma análise de caso e também entender um pouco mais qual visto se aplica para você se você tiver ficado com dúvida. Lembre-se também de nos acompanhar nas redes sociais, que lá nós postamos diariamente informação muito importante.